Você já se perguntou o quão perto estamos da volta de Cristo? Jesus, em Mateus capítulo 24, não deixou dúvidas. Ele revelou os sinais que precederiam sua segunda vinda. Mas o mais impressionante é que esses sinais já estão diante de nós. A pergunta é: será que estamos discernindo o tempo que estamos vivendo? Ou estamos vivendo como se Cristo nunca fosse voltar? Se essa palavra está tocando o seu coração, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que tem alguma dúvida sobre esse assunto muito importante para a caminhada cristã. Antes de continuarmos, quero te dar 2 dicas para você que deseja criar um canal no YouTube e não sabe por onde começar, tem vergonha de aparecer. E melhor, você pode ter uma ótima renda, começando nas horas vagas de 3.000 a 10.000 por mês. Se você procura por algo assim, foi dessa forma que criei esse canal. Na descrição do vídeo tem 2 links que poderão te ajudar a começar. Agora vamos ao mais importante, nos aprofundar na explicação do tema. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus capítulo 24, versículo 33. 1. O contexto profético de Mateus, capítulo 24. Os discípulos estavam admirando o templo quando Jesus disse: "Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Mateus capítulo 24, versículo 2. Assustados, perguntaram: "Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" Mateus capítulo 24, versículo 3. Aqui Jesus revela a linha profética dos últimos dias, um panorama que vai desde os falsos cristos até a sua volta em glória. O teólogo John Stott afirma que Mateus 24 é o mapa espiritual da história até o retorno do rei. Cada evento é uma contração do parto da eternidade. 2. O surgimento dos falsos cristos e falsos profetas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: "Eu sou o Cristo", e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. Desde o primeiro século, falsos messias surgiram, homens que tentaram ocupar o lugar de Jesus. Nos tempos modernos, esse fenômeno se intensificou a partir de 1736, começou a aparecer novos falsos cristos em vários países. No Brasil, por exemplo, há Henri Cristo, um homem que afirma ser Jesus reencarnado. Mas à luz da Bíblia, um falso Cristo é aquele que se coloca no lugar de Jesus e diz ser Jesus encarnado. Como os falsos cristos fazem parte do princípio das dores de parto, então podemos dizer que as dores de parto começaram em torno de 1700 aproximadamente. E podemos notar que os sinais estão se intensificando. Filhinhos, já é a última hora. Muitos se têm feito anticristos. 1 João capítulo 2, versículo 18. O teólogo Martin Lloyd-Jones alertava: o maior perigo para a igreja não é a perseguição externa, mas a falsificação interna da verdade. 3. O princípio das dores de parto. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Jesus compara esses sinais às dores de parto. Assim como as contrações aumentam até o nascimento, as crises do mundo se intensificam à medida que o fim se aproxima. Guerras, pandemias, catástrofes e desastres naturais não são o fim, mas os sinais de que ele está próximo. O teólogo Charles Spurgeon dizia: cada terremoto é um gemido da criação, cada guerra uma contração anunciando o nascimento da eternidade. 4. O esfriamento do amor e a apostasia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus, capítulo 24, versículo 12. Vivemos uma era em que o amor está sendo substituído pelo egoísmo. Há conhecimento bíblico, mas pouca obediência. Agostinho de Hipona escreveu:
Quando o amor de Deus se apaga, a alma perde sua luz e o coração sua direção. A apostasia é o sinal mais evidente de uma geração que conhece a verdade, mas escolhe viver longe dela. 5. A manifestação do anticristo, a abominação da desolação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. Jesus cita o profeta Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, que profetizou um personagem que profanaria o templo e se colocaria no lugar de Deus. Essa profecia se cumpriu parcialmente em Antíoco Epifânio, que profanou o templo judaico antes de Cristo, mas terá seu cumprimento final na figura do anticristo, o homem do pecado descrito por Paulo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O teólogo R.C. Sproul explica: a abominação da desolação é o ponto máximo da rebelião humana, o momento em que o homem tenta ocupar o trono de Deus. Esse será o período da grande tribulação, quando o mundo abraçará o falso Messias, e somente os verdadeiros filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, resistirão à mentira. 6. O Evangelho será pregado em todas as nações, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Apesar do avanço da apostasia, o Evangelho continua sendo proclamado. O Espírito Santo impulsiona a Igreja a alcançar povos e nações, preparando o mundo para a volta do Rei. Billy Graham dizia: o relógio profético de Deus se move a cada alma que ouve o nome de Jesus pela primeira vez. 7. O sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Cristo voltará visivelmente, não em segredo, mas em glória. Todos os olhos o verão. O teólogo Dwight Pentecost descreve: a volta de Cristo será a revelação do Rei legítimo, vindo reclamar o que é seu por direito. 8. Conclusão. Vigiai e estai preparados. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 42. Os sinais estão diante de nós. Falsos cristos, a intensificação das dores, a apostasia e a preparação para o surgimento do anticristo. Mas os filhos de Deus não são pegos de surpresa. Eles vigiam, oram e permanecem fiéis. A volta de Cristo é certa. A questão é se estaremos prontos quando o noivo chegar. Agora vamos ao mais importante, nos aprofundar na explicação do tema. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.